E nesse mês de fevereiro nós estamos trabalhando com o tema lutas, desafios, vitórias. Inicialmente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de obter vitória? Quem aqui gosta de lutas? É assim que a nossa cabeça funciona. Eu creio que é desnecessário informar, mas o que precede a vitória é a luta. A gente precisa entender esse processo. E eu quero inicialmente ler um verso para vocês, um verso bíblico que está em Efésios 6,13. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou ficar firme. Efésios 6,13. Está colocando? Obrigado. Então, você vai conduzir aí ou eu conduzo aqui? Eu? Tá bom. Eu quero trabalhar na perspectiva bíblica o que é a verdadeira vitória. E nós entendermos que essa vitória vem de Deus para as nossas vidas. Nós estamos falando de encontro com a verdade. A Bíblia é a verdade para nós. Nós não estamos falando aqui de conceitos humanos ou do que o mundo propõe a trazer de ensinamento para nós. Nós partimos da premissa de que a Bíblia é o livro de regra, fé e prática. A gente precisa ter a Bíblia como manual para as nossas vidas. Então nós vamos estudar, como temos estudado, como temos meditado, no que a Bíblia fala sobre lutas, desafios e vitórias. Estamos juntos? Amém? Aí fica mais fácil. Então aqui vamos ver principais ensinamentos e exemplos sobre esse tema. Lutas, desafios e vitória. A visão bíblica sobre lutas e vitórias, lutas e desafios. As lutas, elas servem como uma preparação. Lutas como preparação, está aí na tela para a gente. As dificuldades, frequentemente, precedem grandes vitórias e milagres. Você olhando para a Bíblia, a gente vê claramente que as dificuldades precedem grandes vitórias e milagres. Serve para trabalhar o nosso coração e aumentar a nossa dependência de Deus. Outro visão bíblica. Derrota não são finais. Desafios, lutas, não é o ponto final. Erros e fracassos passados não definem o nosso futuro. A orientação bíblica, como lá em Josué, capítulo 8, é que levantar-se após a derrota e continuar seguindo o plano de Deus. Em Josué 8:1, eu quero ler esse verso para a gente, diz assim: E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avança contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Então, derrotas, e aqui o povo havia tido uma derrota. Derrotas não definem o nosso futuro. Outro ensinamento é sobre a armadura de Deus. Em Efésios 6,13, a armadura de Deus. Então, pensando aqui sobre a visão bíblica sobre lutas, desafios, derrotas, a visão bíblica. A armadura de Deus, é importante nós termos a compreensão do que serve a armadura de Deus. Para que serve a armadura de Deus? É para resistir
o dia mau, Efésios 6,13. Isso então nos incentiva a tomar toda a armadura de Deus. Nós temos alguns pontos principais nessa questão da armadura de Deus. E eu quero pensar com vocês um pouquinho. Primeiro é o objetivo. Qual que é o objetivo? Não é apenas vencer a batalha momentânea, mas permanecer de pé, inabalável após todas as lutas. A armadura de Deus serve para nós para isso. Não só vencer as batalhas, mas permanecermos em pé. A necessidade. Por favor, Gui, me auxilie aí. A necessidade. Usar toda a armadura de Deus para resistir às forças do mal, às nossas tendências pecaminosas e às lutas da vida. Nessas semanas a gente pôde construir os ensinamentos que as lutas, elas são no campo espiritual, e o pastor mesmo falou na semana passada, que nós não podemos negligenciar essas lutas espirituais, mas também nós não podemos negligenciar as nossas lutas, aquilo que compete a mim, a eu fazer. Então eu não posso desmerecer essas lutas espirituais, e o pastor deixou bem claro que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Em Cristo, o poder das trevas não tem poder sobre nós, ainda que tenha poder, não tem poder sobre nós, se nós estamos em Cristo. Então a necessidade é usar toda a armadura de Deus para resistir às forças do mal e nossas tendências pecaminosas e as lutas da vida. Tem uma ação contínua também nesse processo de usar a armadura. É a firmeza, ou ficar firme, é o estado final esperado do cristão após o conflito. A passagem, então, aqui de Efésios, ela enfatiza a constância e a permanência espiritual. Constância e permanência espiritual. Nós temos, eu quero deixar aqui conosco, alguns versículos-chave, sobre essa questão de vitória e superação. Nós vamos ler textos bíblicos. Eu distribuí alguns versos. Quem está com Romanos 8:37? Fique em pé, minha irmã, leia bem forte. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Filipenses 4:13, por favor. Tudo posso naquele que me fortalece. Segunda carta aos Coríntios 4:8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Lutas que nós temos na nossa vida. Romanos 12:21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E por final, primeira carta de João 5:4. A vitória que vence o mundo é a fé. Alguns versos que nos ensinam, que nos ajudam a entender o processo de vitória e superação. Versos bíblicos.
Princípios bíblicos. A vitória que vence o mundo é a fé. Nós temos alguns exemplos de superação na Bíblia. Temos alguns personagens de superação na Bíblia. Você pode citar algum que você vê um personagem que superou um desafio, uma situação adversa? José? Boa, José é bom. Algum outro? Jó? Jó é bom. Sansão? Josué? Davi? Daniel? Paulo? Oh, chegamos no Novo Testamento, hein? Eu separei quatro personagens bíblicos. Davi. Temos aí, Gui, o personagem bíblico Davi, ou eu mudo aqui? Tá. Aí estão os textos. Davi. Vocês citaram Davi. Davi, então, superou desafios, problemas gigantes, situações extremamente complicadas para nós lidarmos no dia a dia. Davi. Eu coloquei aqui algumas cenas que mostram a realidade de Davi, né? Então, temos aí algumas situações que Davi se deparou nessa questão de superação. Davi, homem igual a mim, igual a você, passou por dificuldades muito difíceis, extremamente difíceis, irmãos, lutas, embates com ele, contra os adversários do Senhor, em favor do reino de Deus, com ele também. Davi, temos, vocês falaram, José, temos aí também umas ilustrações de momentos na vida de José. José passou por traição, escravidão, irmãos, luta. José passou por traição, escravidão, prisão, mas tornou-se governador do Egito e acabou salvando a sua família. Lutas, desafios, mas vitórias. Ele alcançou a vitória. Um outro personagem, vocês também falaram, essa igreja aqui é uma bênção. Somos craque de EBD, não é? Josué. Vamos ver aqui algumas situações na vida de Josué. Alguns momentos da vida de Josué, travessia do rio, conquista, entrando na terra prometida, lutas, desafios terríveis. Personagens bíblicos viveram num outro momento da história, mas são homens e mulheres como nós, que encontramos as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos embates. E José, então, após a derrota, que nós lemos esse versículo, em Ai, a derrota por desobediência, obteve vitória ao se arrepender e seguir a estratégia divina. Um outro personagem, Paulo, mais pertinho da gente aqui. Agora pensando em Paulo, me ajuda aí, Gui. Paulo passou por lutas, irmãos? Sim. Quem aqui queria estar na pele de Paulo? Irmãos, lutas terríveis. Paulo enfrentou açoites, perseguições, prisões, mas declarou que suas lutas serviam para manifestar o poder de Deus. As lutas nas vidas desses homens
não estavam alheias ao poder de Deus. As lutas, os desafios que nós lidamos, que nós passamos, não estão alheios ao poder de Deus. Não está alheio. Nós não somos um fruto do acaso. Deus criou e continua sustentando todas as coisas. Ele tem domínio sobre nós e sobre tudo o que diz respeito à sua igreja e às nossas vidas. Então nós temos aqui alguns exemplos de homens que passaram por lutas dificílimas, lutas que fazem a gente chorar, situações muito difíceis de nós seres humanos lidarmos, passarmos por elas. Mas como transformar lutas em vitórias? Próximo. Como transformar lutas em vitórias? Como que eu transformo lutas em vitórias? Primeira questão é confiança em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Se eu quero transformar as minhas lutas, os meus desafios em vitórias, eu preciso confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu preciso confiar em Deus. Confiar em Deus é a primeira questão que nós temos que ter. Acreditar que Deus, assim como Ele agiu na vida de Josué, na vida de tantos outros personagens bíblicos ao longo da história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na criação da igreja, Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Então, confiar em Deus, irmãos. Confie em Deus. Como transformar lutas em vitórias? Próximo ponto aqui. Fé e declaração. Deixa eu trabalhar essa questão para a gente não ter nenhum entendimento que a gente declara, né? Vamos entender melhor aqui. É crer no coração e declarar a palavra de Deus. Confiar que a palavra de Deus, ela tem autoridade. Confiar que a palavra de Deus, ela é verdade. Então não é declarar, eu declaro, né? Isso é muito característico de algumas estruturas de religião, onde determina, decreta, declara, né? E por aí vai. Mas a Bíblia é declarar a palavra de Deus, crer que a palavra de Deus tem autoridade. Então, fé e declaração. E um outro ponto, alegria como força. Manter o coração alegre, mesmo na luta, serve como um bom remédio. Provérbios 17, 22 diz que a alegria faz bem à saúde. Olha que coisa! A alegria faz bem à saúde. Eu estava lendo um artigo, esses tempos atrás, o Japão, aqui nós usamos para entrar em acesso, biometria, às vezes até questão facial. É muito usado lá a questão facial, para você ter acesso aos locais. Só que o quesito, você tem que estar sorrindo. Você tem que estar sorrindo. Você não pode simplesmente tirar uma foto. O sistema não vai pegar essa imagem. Porque eles entenderam esse princípio bíblico. Que a alegria gera saúde. Que a alegria faz bem para as nossas vidas. E é um princípio bíblico de Provérbios. Na Bíblia vemos que, independente da luta, somos vitoriosos, pois Deus usa as dificuldades para mostrar o seu poder. Você já passou por alguma dificuldade, alguma luta, que hoje você pode olhar para trás e falar, algo sobrenatural aconteceu? Algo anormal
aconteceu, algo que não é humano, que não foi as minhas competências, não foi a força do meu braço, aconteceu que me fez eu chegar onde eu estou. Todos nós temos esses momentos muito bem fortes, gravados na nossa mente e coração. Algo sobrenatural aconteceu e a gente sabe que foi a manifestação do poder de Deus nessas lutas, nessas dificuldades. Eu costumo dizer, se eu contar um pouquinho da minha história, até o cavalo do carroceiro chora. Porque eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos de idade, um acidente de automóvel. E como desgraça pouca é besteira, eu tinha o meu irmão de 9 anos, a minha irmã de 6 anos, o meu outro irmãozinho, que estaria com 3, tinha falecido ainda bebê, e tinha uma irmãzinha bebê, recém-nascida. Eu comi o pão que o diabo amassou. Alguns dizem que comeu o pão que amassou o diabo. Mas difícil. Estar aqui hoje é milagre de Deus. Quando eu olho para a história desses homens, quando eu olho para a minha história, lutas, desafios terríveis, gigantes, mas como Deus sustentou a minha vida, e vocês se recordando dessas situações que está passando um filme aí na sua cabeça, como Deus sustentou a sua vida. Então, a alegria como força. Então, na Bíblia, a gente vê que, independente da luta, somos vitoriosos, porque Deus, nessas dificuldades, Ele demonstra o seu poder, o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto também de pensar no verso de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, 26 e 27. Eu quero ler esse texto para vocês, para nós. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não correndo, não como desferindo golpes, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu gosto desse texto porque tem uma participação de Paulo aqui, tem uma ação de Paulo. Porque também, às vezes, é muito cômodo nós atribuirmos tudo a Deus. E onde que eu entro nisso? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha participação? Paulo, ele esmurrava o seu corpo para agradar o coração de Deus. Irmãos, é luta contra a carne, é luta contra as nossas tendências pecaminosas, é luta. Nós temos que ter essa compreensão, nós temos que entender que a proposta do diabo, e a gente viu aí esses dias, aliás eu não vi, mas a gente acaba ouvindo, é matar, roubar e destruir, não tenha dúvida nenhuma. A proposta é essa, matar, roubar e destruir. É luta, irmãos, é guerra. Mas esse texto não termina aí, tem uma vírgula, né? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O nosso Senhor Jesus. Então esse texto aqui, ele descreve a disciplina pessoal do apóstolo Paulo, comparando a vida cristã a um atleta, esse texto, que treina rigorosamente para não ser desqualificado ou reprovado após pregar a outros. Manter-se firme. Paulo usa então essas expressões fortes como esmurrar o corpo ou reduzi-lo à escravidão para enfatizar o autocontrole contra os nossos desejos pecaminosos, contra as nossas tendências pecaminosas. A gente tem uma ilustração
que não deve ser novidade para muitos de nós, mas conta-se que tinham dois cachorros brigando, e a ilustração, né? Apostava-se em qual cão ia ganhar. Isso é contra a lei, né? Mas a ilustração serve para nós entendermos o princípio. Entende o princípio, tá bom? E aí perguntaram qual que vai vencer, né? Essa briga aí entre os cachorros. E a resposta é: aquele que você alimentar melhor e mais. Aquele que estiver fraco não vai vencer a luta. Então, o conceito é: quanto mais eu me alimento, mais eu consigo vitória, mais eu consigo superar os desafios, mais eu consigo superar as lutas, porque eu estou me alimentando. E o alimento aqui, irmãos, a gente tem falado isso esse mês, é oração, é comunhão com Deus, comunhão com a igreja, é leitura bíblica, isso, disciplinas espirituais, não tem segredo, não tem varinha, não tem, é disciplina espiritual. Se nós queremos vitórias, é disciplina espiritual, e isso compete a mim, a cada um de nós. Eu não posso me alimentar por outra pessoa. Então nós temos aqui alguns principais significados e interpretações. E eu quero pensar nesse texto aqui conosco. Primeiro é uma metáfora atlética. O apóstolo Paulo usa a metáfora de atletas que se esforçam e exercem grande autocontrole para ganhar uma coroa, uma recompensa, que é passageira. Ele contrasta isso com a coroa incorruptível que nós cristãos buscamos. Um outro significado ou lição que a gente tira aqui é a questão da autodisciplina espiritual. Autodisciplina. Eu me disciplino. Eu faço isso por mim. O foco não é a automutilação física. O foco não é esse. Mas o domínio próprio, a disciplina rigorosa e a submissão dos desejos carnais à vontade de Deus. Evitar a desqualificação. Olha que interessante, eu preciso evitar a desqualificação. E o que é evitar a desqualificação? Paulo então expressa o temor de, após instruir a tantos e a outros na fé, perder o prêmio eterno por falta de vigilância pessoal ou desobediência. Evitar a desqualificação. E uma outra aqui, está seguindo aí, Gui? Evitar a desqualificação. A coroa incorruptível. O versículo conclui uma analogia que contrasta o esforço passageiro dos atletas terrenos com a busca cristã para a salvação eterna, que é a coroa incorruptível. E seguindo aqui, é sujeição à vontade de Deus. Significa manter o corpo com suas inclinações e desejos sob controle. Controle servindo a Deus. Isso que é sujeição à vontade de Deus. Manter o controle, sob controle, servindo a Deus. E por final, propósito. Esse texto tem um propósito. O propósito, o objetivo dessa disciplina que Paulo está falando e trazendo para nós, é garantir que após pregar o Evangelho a tantos outros, o próprio Paulo não seja desqualificado ou rejeitado no julgamento final, enfatizando a importância de coerência entre a pregação e a vida prática. Irmãos, nós passamos por lutas, passamos por desafios.
E nós temos mais 10 meses ainda em 2026. Vamos passar por desafios, vamos passar por lutas, mas nós temos que ter a confiança que Deus está cuidando de nós. Nós temos que acreditar que esse Deus que cuidou lá de José, que passou por situações dificílimas, Ele é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que alimentar o nosso coração com essa esperança. Nós temos que alimentar a nossa mente de forma racional, que Deus é todo-poderoso. E nós vamos concluir o ano de 2026 carregando uma quantidade de vitórias maravilhosas. E vamos terminar o ano de 2026 afirmando: até aqui o Senhor me ajudou. Vamos passar por lutas, irmãos. Vamos passar por desafios. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos, por causa do nome de Jesus que está sobre as nossas vidas. Acredite nisso. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue confiando no Senhor, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma. Continue acreditando no Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu voltar à primeira pergunta. Quem aqui gosta de obter vitórias? Quem aqui não se opõe a dificuldades? O que precede a vitória é a dificuldade, irmãos. A gente tem que entender isso. A vitória nós gostamos bastante, mas a vitória, o que precede a vitória são as lutas. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos. Todas essas lutas, todos esses desafios, nós somos mais do que vitoriosos. Que Deus abençoe as nossas vidas.